tá de boa. Tá ótimo. Quando estiver travando, vocês me avisem, viu? Vamos lá começar a nossa aula sobre regência nominal, tá? Então, hoje a gente vai começar um assunto importante, né? A gente viu há um tempo atrás concordância nominal e concordância verbal. E agora a gente vai trabalhar regência. São talvez os dois assuntos mais importantes da parte gramatical para a produção textual, tá? Ninguém escreve orações, ninguém escreve um texto dissertativo como vocês vão fazer, sem atentar a cada linha, a cada palavra para a concordância e regência. Mas o que é regência, tá? Regência, gente, é a relação que se estabelece entre um termo regente e um termo regido, tá? Uma palavra, ela vai reger um sentido e ela vai ser a regente. E o termo que vem após ela, a gente chama de termo regido. Então, muitas palavras, sejam nomes ou verbos, eles vão reger, eles vão orientar, eles vão dar um sentido, eles vão reger essa palavra que vem depois. Entre essa palavra, esse termo regente e o termo regido, pode vir preposição ou não, quando a gente fala de regência verbal. Mas quando a gente fala de regência nominal, normalmente tem preposição. Então é bem simples. Quando eu digo assim, gente, fumar é prejudicial. Fumar é prejudicial a. Então, a palavra prejudicial, ele rege um sentido que tem que começar com a preposição a, que é prejudicial a, certo? Eu sou adepto, quem é adepto a. Eu estou feliz, tá? Eu estou feliz por você. Quem está feliz por. Eu não posso dizer eu estou feliz em você. Eu estou feliz a você. Então, os nomes e os verbos, quando eles regem um termo regente, pode vir com preposição ou não. Os com concordância nominal normalmente vem com preposição. Então tá aqui, ó, regência nominal, o regente é o nome. Presta atenção que é regente e regido, porque o exercício tem a ver com isso. Então, ó, os candidatos estão aptos. Aí se faz aptos a quê? Ao trabalho. Então, quem está apto a. E o trabalho, o a mais o vira ao trabalho. Se fosse a palavra vaga em vez de trabalho, vaga não é feminino? Então, quem está apto a vaga. Dois A's aí, um A preposição e um A artigo, teríamos crase. Então, regência, se você não entender regência, você não entende crase. Porque só existe crase quando a gente une dois A's, não é isso? Então, veja, quando eu digo eu estou apto e a regência de apto é apto a, trabalho é o trabalho. Então, eu estou apto a o trabalho. Só que o A com O vai virar ao. Mas trabalho é uma palavra masculina. Mas se fosse uma palavra feminina, estou apto à vaga. Quem está apto a e a vaga. Eu não posso dizer estou apto a vaga. Então, esse A com esse A vira uma crase e eu tenho que colocar o acento grave. Tá bom? E a regência verbal é o verbo que pede. Então, é bem simples, gente. Quando a gente fala de regência, nominal é quando o substantivo, o adjetivo ou o advérbio pede o complemento, né? Pede essa regência. E o verbal é o verbo. Hoje a gente vai ver nominal, tá bom? Veja, então, o que é regência nominal? Como eu falei para vocês, é quando o nome, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, vai pedir essa regência, tá? Vai reger esse complemento, tá? Que a gente chama de complemento nominal, até porque se é um nome que pede um complemento, o que vem depois, lógico, é complemento nominal, tá? Na regência nominal, o complemento sempre vem com preposição, como eu falei para vocês, tá? Eu estou apto a. Eu estou louco por. Quem está louco por. Tá? Sempre tem uma preposição. Aí, para que serve isso? Quando você vai escrever um texto, muitas vezes a gente usa no dia a dia, na linguagem coloquial, na linguagem menos preocupada com a linguagem padrão, regências que não são formais. E aí, quando a gente usa regências que não são formais,
a gente tem erro de regência. Por exemplo, um problema sério que a gente tem é, quando a gente fala, logicamente, a gente deixa o padrão, de linguagem padrão, é o verbo ir. A regência do verbo ir, o que o verbo ir pede é quem vai, vai a algum lugar. Mas só que a gente usa no dia a dia em algum lugar. Então eu digo, eu vou no banheiro, porque quem vai, vai em, e o banheiro, em mais o, no. Mas não, quem vai, não vai em. Pela regência verbal, quem vai, vai em. Vai a algum lugar. Tá? Então vamos lá. Eu vou botar aqui para vocês alguns substantivos e a regência deles. Tem muito mais, tá certo? Eu posso até mandar uma tabela com mais. A maioria deles, gente, a gente conhece. A maioria deles a gente sabe utilizar, tá? A careação de, a careação com e a careação entre. O que é a careação? Quando a gente bota duas pessoas, uma em frente à outra, para debater provas, tá? Uma careação entre pessoas. Eu fiz uma careação com meu pai e essa é uma careação de família. Então, dependendo do sentido que você vai falar da palavra careação, a regência, quer dizer, a careação pede que preposição? De, com e entre. Adesão a. Todo mundo acha que isso é importante. Eu fiz adesão ao programa de educação. Admiração a e admiração por. Alusão a, amor a e amor para. Atentado a e atentado contra. Por exemplo, o terrorismo é um atentado à vida ou um atentado contra a vida. Lembrando, gente, que como a gente tem aqui atentado, todos esses substantivos aqui que pedem a preposição a, se depois vier uma palavra feminina, tem que ter crase. Até porque, se a regência da minha palavra, do meu substantivo, ou qualquer outra palavra, pede preposição a, se já tem um a e a palavra for feminina, vai ter outro a. Por exemplo, isso é um atentado a. A regência do, verbo, do substantivo atentado é quem atentado a. Um a. E a vida. Então, atentado à vida, crase. Tá? Se você tiver dúvida se no feminino vai ter crase, você troca pelo masculino, tá? Então, por exemplo, se você tem dúvida se atentado à vida tem crase, você troca a vida por uma palavra masculina, tá? Se no masculino ficar ao, é porque no feminino é com crase. Por exemplo, isso é um atentado à vida, aí você troca a vida por outra coisa. O atentado ser humano, vida por ser humano. Aí, isso é um atentado a ser humano ou ao ser humano? Ao. Então, se é ao para masculino, para feminino é com crase. Então, atentado à vida tem que ter crase, porque um a, que é preposição, e um a, que é artigo. Tá? Aversão a, para e por, avidez por, coerente com, bacharel em, tá? Capacidade de, capacidade para, devoção a, para, com e por, devoção a Santo Antônio, devoção para São Bento, devoção com São Bento, devoção por São Bento. Então, tem palavras que têm regências diferentes, tá? O sentido pode ser o mesmo ou muda alguma coisa, como a gente viu lá em acareação. Se eu falar acareação e eu vou falar a relação de pessoas, é a acareação entre duas pessoas. Mas eu estou em acareação com uma pessoa. E isso é uma acareação de família. Então, a gente, como falante nativo da língua, a gente acaba percebendo qual que encaixa melhor. Tá? Descaso com. Por exemplo, isso é um descaso com a educação. Tá? E aí tem vários, tá? Dificuldade de, em, com e para. Dúvida acerca de, em e sobre. Doutor em, horror a. Impaciência com, medo de, obediência a. Ojeriza a.
Ojeriza a, alguma coisa é tipo nojo, repulsa, tá? Ódio a, o ódio contra mulheres ou ódio a mulheres, tá? Nojo de, e aí tem vários substantivos. Então, vocês dão uma olhada nessa lista para vocês perceberem se existe algum substantivo desse que tem uma regência que vocês não usam, tá? Então, vocês dão uma olhada, por quê? Se na redação vocês botarem, por exemplo, horror, e botar, por exemplo, eu tenho horror em ir ao cinema. Não, ninguém tem horror em, tem horror a. Então, isso é um erro de regência nominal, porque todas as palavras aqui que estão em preto, elas são substantivos e elas pedem preposições específicas. Então, se botar preposição diferente, vai ter um erro de regência. Lembra que a gente viu concordância, que tem que concordar lá masculino e feminino, singular e plural? Regência não tem a ver com singular e plural, tem a ver com o complemento, tá? Lembrando a vocês, só para botar aí uma atençãozinha, e as preposições, elas se unem com alguns artigos, tá? Contração é quando a preposição se une a um artigo e a preposição perde alguma letra, tá? Então, de mais o, dó, tá? De mais ele, dele, de mais este, de mais isto, de mais esse, desse, de mais isso, disso, de mais aquele, daquele, de mais aqui, daqui, de mais ali, dali, tá? Por exemplo, se você faz alguma palavra que você vai colocar, tá? Tem uma palavra que pede o complemento com a preposição de, tá? Por exemplo, uma regência verbal. Eu gosto de. Quem gosta, gosta de. A regência do verbo gostar é de. Eu gosto de. Mas se a palavra for o meu pai, eu não vou dizer eu gosto de o meu pai. Eu vou dizer que eu gosto do meu pai, unindo de com o. Eu gosto de este aluno. Não vou dizer eu gosto de este aluno, eu vou dizer eu gosto deste aluno. Então, existem contrações. Então, toda vez que você tiver uma palavra que pedir uma preposição, tá? Nesse caso, um nome, cuidado com o artigo que vem depois ou o pronome que pode juntar, tá? Em mais o é nó, como vocês sabem, né? Em mais ele nele, em mais este neste, em mais isto nisto, em mais esse nesse. E vai dizer, eu moro em esse lugar, eu moro nesse lugar, tá? Então, todas essas palavras, todas essas contrações, elas existem, tá? Por também, ó. Por mais ó, pelo. Por mais a, pela. Por mais ó, pelos e por mais as, pelas, tá? E o a, que eu falei para vocês. O a preposição, ele se une com o artigo e vira uma crase. Essa crase aqui, é um assunto que a gente vai ver no próximo bimestre. Esse a com esse acento aqui, que se chama acento grave, ele representa que aqui dentro tem dois as. Um do a preposição, que é a palavra que foi regida, e um é um a artigo feminino. E também pode ser a mais as, vira as. Eu vou mostrar aqui agora para vocês alguns exemplos de regência nominal, tá? Ó, com a volta da democracia, teremos novamente uma imprensa livre. Bom Emi, bom Emi, bom Emi, para tramar um golpe contra a democracia. Veja. Volta. Volta é um substantivo, né? A volta. Volta, eu não posso dizer com a volta em democracia. Quando a gente fala de volta, é volta de. Com a volta do meu aluno, com a volta do meu pai. Então, quem volta, volta de. Então, eu tenho aqui ó, um caso de regência nominal. Ó, volta da democracia. Que é volta, a regência é de, quem volta, volta de. E o de mais a, que é a democracia, vira volta da democracia. Tá? E aqui também, ó, um golpe, a palavra golpe é um golpe contra. Então, a regência nominal de golpe não é um nome, não é um substantivo, o golpe. Então, um golpe contra a democracia. A regência de golpe é um golpe contra. Então, a preposição do golpe é contra a democracia.
A gente tem aqui agora uma charge, tá? Bem próxima da gente. Aí a gente vai trabalhar em algumas semanas também, trabalhar com charge e cartoon. A gente tem aí um médico, né? Como se estivesse examinando o paciente. Lembrando que as charges, elas são bem atuais, elas sempre fazem críticas com humor sobre assuntos próximos e relevantes que estão em grande debate na sociedade. Aí lá em cima tem. Carmen Lúcia suspende resolução da ANS que encarece planos de saúde. Carmen Lúcia, como você sabe, ela é a ministra do Supremo Tribunal Federal. Ó, a gente tem vários casos, só aqui nesse títulozinho aqui tem um caso de regência nominal. Ó, Carmen Lúcia suspende resolução da ANS. Eu podia dizer resolução por ANS, a resolução pela ANS, resolução na ANS, não. Resolução é resolução de alguma coisa. A resolução do problema. Resolução da prova. Então, resolução não é um nome, não é um substantivo. Resolução pede a preposição de. Então, aqui só pode ser resolução da. Tá? Porque a ANS é Agência Nacional de Saúde. Então, resolução de mais a de Agência Nacional de Saúde. Tá certo? Também tem outra aqui, ó. Boas notícias. Parece que a pressão do governo sobre o seu bolso diminuiu um pouco. Ó, aqui o verbo pressão não é um substantivo. Ó. Pressão de sobre. Então, a pressão não é um substantivo. Então, pressão, qual a raiz de pressão? Pressão de. Pressão da atmosfera, a pressão da panela. Então, pressão é de. Então, pressão do governo sobre. Então, pressão aí ele pede duas preposições. Pressão de alguma coisa sobre a outra. Tá? Então, ó, o peso do pente faz uma pressão sobre a panela. Então, pressão de sobre alguma coisa. Temos outra aí. Agora essa tirinha aí, bem crítica, né? Uma coisa bem engraçada aí. Aí, a primeira imagem aí. Essa caca é tua, mas esse papo é gaio. E esse que fica cutucando? As contas, o periquitou. Minha bochecha ficou vermelha de vergonha dessa tirinha. Cala ou psita? Ele faz aí um jogo de palavras com o nome dos animais, né? Cacatua, papagaio, tucano, periquito e calopsita. Isso a gente chama de, nessa questão fonética, né? Essa proximidade para trazer uma cacofonia, né? Trazer a interpretação de uma palavra pelo som que ela representa. Mas aí a gente vai falar de regência nominal. Ó, minha bochecha ficou vermelha de vergonha desta tirinha. A palavra vergonha é um substantivo. Quem tem vergonha de. Então, a regência de vergonha é vergonha de. Lembrando que vergonha não é um verbo, é um nome, por isso que é regência nominal. Tá? Quem tem vergonha de. Tem vergonha de esta tirinha. Só que de mais esta vira desta. Então, a regência de vergonha aí é de. Quem tem vergonha de, mais esta tirinha vira desta tirinha. Tá? Nós temos aí uma conversa entre o Aedes aegypti, né, e a mosca, né? Estão aí conversando aí nessa mesa aí, né, tomando uma. E o Aedes diz assim, então você está causando virose? Aí a mosca diz, pois é, fiquei com um pouquinho de inveja da sua fama. E aí a Aedes aegypti que está aí no noticiário, né, por causa da dengue, chikungunya, né? Aí, que palavra aí a gente tem regência nominal? Alguém consegue me dizer qual é o que tem regência nominal? Qual é a palavra aí? Qual o nome aí, o substantivo que pede uma preposição? A gente tem aqui, ó, na fala da mosca aí, ó. Fiquei com um pouquinho de inveja da sua fama. Quem tem inveja de.
Inveja não é um substantivo, não é um nome. Então, inveja de. Então, a regência de inveja é inveja de. E a sua fama, eu não digo eu tenho inveja de a sua fama, eu tenho inveja da, que é de mais a. Então, gente, com certeza, a maioria desses substantivos, desses nomes, a gente já sabe a preposição. Tá? Então, são substantivos que a gente já... Ninguém vai dizer, por exemplo, fiquei com um pouquinho de inveja em sua fama, ou na sua fama, contra a sua fama, sob sua fama, contra a sua fama, que são outras preposições. Então, inveja, quem tem inveja de. Nós temos aí outra charge bem interessante, né? Tem uma crítica bem interessante aí sobre a questão da violência contra os negros, né? Aí lá em cima tem: negros são as maiores vítimas da violência. A mãe diz: tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. É uma mãe branca falando, né? E a mãe negra diz: tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Então a gente vê aí essa perspectiva diferente, né? Como é a realidade do jovem negro, né, e do jovem branco, né? Perspectivas de segurança aí e de violência. Aí lá em cima a gente tem: negros são as maiores vítimas da violência. Quem é vítima de alguma coisa. Então, a regência de vítima não é um nome? A vítima. Então, a vítima de. Então, negros são as maiores vítimas de a violência, vítimas da violência. Então, vítima é o termo regente e da violência é o termo regido. Quem é vítima de. Sempre o que rege, a gente chama de termo regente, e o complemento dele, que vai vir com preposição, a gente chama de termo regido. Tá? Parabéns, Rede Globo, pelos seus 50 anos, né? O SBT, incrível que pareça, fez aí uma propaganda aí na televisão, que passou no próprio SBT, dando parabéns pelos 50 anos da Globo. Aí, qual é a palavra aí que é um nome que rege algum complemento? Ó, parabéns. A gente diz parabéns dos seus 50 anos, parabéns em seus 50 anos, não, parabéns por. Então, ó, parabéns, quem dá parabéns, dá parabéns por. Parabéns, porque pelos 50 anos é os 50 anos. Então, parabéns por os 50 anos. Só que ninguém diz parabéns por os 50 anos. Por mais os, a gente diz pelos. Então, parabéns pelos 50 anos. Então, parabéns aí, rege a preposição por, que vai se unir aí aos seus 50 anos. Então, parabéns por os seus 50 anos. Por mais os, pelos seus 50 anos. Nós temos aí uma outra charge mostrando uma realidade aí de uma escola provavelmente pública, né? A professora aí bem estagnada, a escola bem deteriorada, tá vendo as lâmpadas aqui meio que quebradas, né? Tem até rato aqui, é um buraco de rato, um clima bem esquisito aí para uma escola, né? Que é muitas escolas aí, tá? Tá todo mundo me ouvindo e me vendo direitinho? Todo mundo me vendo e me ouvindo? Tá todo mundo Sim. entendendo direitinho? Massa. Vamos lá. Sim. Ganha um ponto aí quem me disser aí um caso de regência nominal. Um termo regente aí que pede uma preposição, que seja um nome, seja um substantivo. Ganha um ponto. Nessa? Sim. Nessa que tem aí no quadro. Qual é a palavra? Qual é o substantivo que rege um termo regente aí? Qual é uma palavra que a gente pode dizer que tem regência nominal? Descaso. Descaso Com é o termo o... regente. Isso. Descaso não é um nome, não é um substantivo. Aí ele é o termo regente. Aí quem tem descaso com.
Então, quem tem descaso com o ensino público é o termo regido, tá certo? Quem foi que falou aí para ganhar um pontinho? Maria Letícia. Maria Letícia. Não é fácil, gente, regência. Regência nominal é bem fácil, tá? Então, vocês têm que entender bem isso, tá? O nome que pede esse complemento é chamado de termo regido. E o complemento dele, que começa com preposição, em caso de regência nominal, a palavra que pede o complemento é o termo regente, e o complemento é o termo regido. Porque quem tem descaso com. A gente fala isso todo mundo. Você tem descaso comigo, você tem descaso com a escola, você tem descaso com a sua família, tá? Lembrando que a preposição com não junta com artigo, tá? Então não tem descaso como. Tem preposições que eles não fazem contração, como a gente viu lá atrás. E aí, nesse aí da vacinação, quem me diz aí um caso de regência nominal? Contra. Qual é o termo regente? Quem é que pediu esse contra? Não, a palavra sempre não pede o complemento. Quem é que pediu esse contra? Vacinação. Isso. Vacinação não é um nome? Não é um substantivo? A vacinação? Então, vacinação pede que complemento? Contra. Então, vacinação contra. Vacinação contra a gripe, vacinação contra Covid-19, se Deus quiser, vacinação contra a paralisia infantil. Então, a palavra vacinação é o termo regente e o termo regido é qual? Contra a paralisia infantil. Porque vacinação pede o complemento com que comece com a preposição contra. Se eu colocasse outra preposição, não cabe. Vacinação na paralisia infantil. Vacinação com a paralisia infantil. Se você dissesse vacinação com a paralisia infantil, você estaria dizendo que a vacinação, dentro da vacina, tinha paralisia infantil. Então, o sentido de paralisação, de vacinação, a vacinação ela existe contra alguma coisa. Então, o sentido de vacinação só existe quando a gente coloca a preposição contra. Tranquilo? E aí, gente, lá são os substantivos. Agora a gente vai ver os adjetivos. São os que a gente mais usa, gente. Vocês na redação vão usar demais. Então, dê uma lida, vamos ver essa tabela, não vou falar todas, tá? A grande maioria delas, a gente já sabe. Lá aqui em cima, ó. Eu sou fanático pelo esporte. Apesar que o esporte tá quase que cai, né? Sinceramente, que vergonha, viu? Quando eu digo eu sou fanático pelo esporte, o que é que aconteceu? Veja aqui fanático aqui em cima. Quem é fanático por. E o esporte, eu não digo eu sou fanático por o esporte. Eu sou fanático pelo esporte. Então, há uma contração, como a gente viu lá atrás, tá? Então, vamos lá. Eu acredito que a maioria desses daqui vocês já usam com as preposições corretas, tá? Ó, ansioso de, ansioso para e ansioso por. Tá? Necessário a. Lembrando, gente, que toda vez lembrando que ansioso, necessário, acostumado, nocivo, todos esses aqui são adjetivos. Aquela outra tabela lá é de substantivos, tá certo? Lembrando, gente, que todos esses nomes que pedem a preposição a, que regem o termo com a preposição a, se depois, nesse termo regente, nesse termo regido, esse complemento, tiver uma palavra feminina, tem que ter crase, tá? Por exemplo, isso é necessário à vida. Quem é necessário? É necessário a. A regência de necessário, como está aqui, ó, necessário a. Beleza, então isso é necessário a. E vida é a vida, então isso é necessário a vida. Só que ninguém diz é necessário a vida. Eu vou juntar esses dois A's e vou botar uma crasezinha. Oralmente é o mesmo som, mas tem que ter uma crase. Se você tem dúvida se esse é necessário a vida vai ter crase, é só você trocar vida por uma palavra masculina.
Troque aí vida por corpo. Como é que ficaria? Isso é necessário a vida, e se fosse corpo, ficaria como? No lugar de vida. Como é que ficaria? Ao corpo. Isso. Por quê? O que é necessário a. E o corpo tem um artigo aí, ó. Então, a mais o vira ao. Então, se no masculino é ao, eu tenho duas letrinhas aí, o a com o, é porque no feminino vai ter dois as. Só que eu não posso dizer dois as, necessário a vida. Eu tenho que dizer a vida, mas na escrita vai ter uma crase aí, tá? A gente chama de acento grave. Então, fiquem de olho aí nessas palavras que pedem preposição a, e é com elas que você vai usar crase. Então, só existe crase, vê se vocês conseguem entender. Só existe crase com palavras que são regentes e pedem preposição a. Porque se ele pede uma preposição a, se tiver uma palavra feminina, vai ter crase. Então, por exemplo, nunca vai ter crase depois de fácil, porque fácil é fácil de. Como é que vai ter crase depois de fácil? Só vai poder ter crase depois de palavras que pedem preposição a. Então, ó, necessário a, acostumado a e acostumado com. A gente diz, eu estou acostumado a isso, ou estou acostumado com isso. O que você pode perder ponto, né? Imagine, a cada regência errada que você fizer, em vez de você dizer, eu estou acostumado a isso, ou acostumado com isso, aí você diz, eu estou acostumado nisso. Quem está acostumado não está acostumado em. Então, isso aí é um erro na gramática tradicional, a gente vai corrigir a redação de vocês, um erro de regência, tá bom? Agradável a, nocivo é que faz mal, tá? Nocivo ao corpo, nocivo à saúde. Ó, agradável a, equivalente a, acessível a, entendido em, ele é um entendido em matemática, tá? Escasso de, tá? No sertão, o sertão é escasso de água. Não escasso com água, nem em água. Paralelo a. Essa fila tem que ficar paralela a essa. Não é paralela dessa, não. E não é paralelo de, é paralelo a. Tá? Alheio a e alheio de. Alheio é alguém que está por fora, né? Está por fora de alguma coisa. Então, por exemplo, esse assunto é alheio a mim. Ou esse assunto é alheio de meu interesse. Tá? Essencial a mim, essencial para mim. Ó. Passível de... Tá? Passível de é que corre o risco de ser, né? Que pode acontecer. Tá? Então, por exemplo, andar sem cinto de segurança é passível de multa. Tá? Análogo a, comparado a, fácil de, fanático por, prejudicial a, apto a. Se você olhar todos esses adjetivos, eu acredito que todos eles, ou a maioria deles, a gente já use no dia a dia de forma correta. Tem alguns que a gente, de alguma forma, pode usar uma preposição diferente, mas a maioria a gente usa corretamente. Então, dê uma conferida aí, tá? Aqui, ó, apto a ou apto para. Eu estou apto a fazer isso ou estou apto para fazer isso, tá? Favorável a. A sentença foi favorável ao réu. Réu é masculino, então quem é favorável a, e o réu, então favorável ao réu. Se fosse vítima, favorável à vítima, ia ter que ter o quê? Uma crase. Porque quem é favorável a, e a vítima. Não pode dizer favorável à vítima. Não existe esse som a em português. Tem que botar a crase. Prestes a. Eu estou prestes a passar de ano. Ávido de, tá vendo? Generoso com alguém. Isso é propício a acontecer. Isso é benéfico a mim. Eu sou grato a você por alguma coisa. Próximo a sua banca é próxima à minha. Capaz de, capaz para, tá vendo? Então, todos esses adjetivos são regidos por uma preposição. A maioria delas é extintiva. A gente já fala, como falante nativo, já sabe qual é o complemento, mas é bom sempre, uma dica que eu dou a vocês é dar uma olhada em todos esses e conferir se vocês realmente usam eles. Eu uso mais esse, não tem problema. Você não é obrigado a usar. Se alguns têm várias possibilidades, não é obrigado a usar todos, não. O que não pode é usar um que não está dentro das possibilidades. Tá bom?
Relativo a, esse assunto é relativo à matemática. Se é relativo a, e matemática é feminina, então a gente tem crase, né? Contemporâneo a, fulano é contemporâneo a Isaac Newton. Tá? Idêntico a mim, satisfeito com, satisfeito de, satisfeito em fazer, satisfeito por fazer. Eu estou satisfeito com o seu serviço. Tá? Eu estou satisfeito por você ter feito o meu serviço. Tá? Então, tem várias formas aí. Impróprio para, impróprio para menores, tá? Impróprio para menores de tantos anos. Semelhante a mim, contrário a mim, indeciso em, você é indeciso em escolher. Sensível a remédios que contenham certos produtos. Estou descontente a você. Você é sempre sensível ou insensível a tudo. Então, todos os adjetivos, eles regem um complemento que tem preposição. Então, cuidado para não usar a preposição errada. Tá? Então, alguns exemplos aí que eu coloquei, né? Acessível a, né? Infelizmente, uma boa educação ainda não é acessível a todos. Amoroso com. Meu namorado sempre foi amoroso com meu filho. Descontente com. Ele parece estar descontente com a vida. Então, vocês vejam aí que esse Tá padre... cortando, Hugo. Oi? Tá cortando? Tá cortando, Hugo. E agora, tá melhor? Melhorou. Tá travando tudo, é? Melhorou? Minha voz agora dá para ouvir? A internet aqui tá tudo Dá. normal. Pronto. Tá todo mundo entendendo direitinho? Tá dando para entender, né? Pronto. Vamos voltar lá. Se tiver, vocês vão avisando aí, se não estiver escutando direito, tá bom? Ó, respeito por favor, tenha respeito pela mãe. Tá? Então, não é respeito com a mãe, respeito na mãe, não. Respeito por. E lembrando que aqui vira pela, porque por mais a vira pela. Então, só é olhar lá atrás, tem uma tabelinha, vou lá. Todo mundo está vendo aí a tabelinha de contrações? Estão vendo a tabela de contrações? Responda aí para o... Então, não esqueçam. Respeito por as mães. Mas ninguém vai dizer, eu tenho respeito por as mães. Pelas mães. Tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco a gente termina, o assunto é mais tranquilo. Apto a. Vocês agora estão aptos a dirigir. Pode ser apto a, mas também pode ser apto para. Vocês estão aptos para dirigir ou aptos a dirigir. Disposto a, ou disposto ou disposta, tá? Sempre pode ser masculino ou feminino. Não estou disposto a. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Eu acho que é tão normal. Não tem que cantar muito bem não, mas é essa música aí. Lembrando que como é adjetivo, pode ser masculino ou feminino. Eu estou apto a, eu estou apta a, eu estou disposto a, ou eu estou disposta a. Tanto faz, tá? Difícil e fácil de. Todo mundo usa isso. Isso é fácil de fazer, isso é fácil de resolver. O movimento feito pela ginasta era um dos mais difíceis de executar. Firme em. Eu me mantive firme em meu propósito. Se vocês olharem direitinho, a regência aí é bem simples. Me digam aí um adjetivo que pede aí uma regência. Onde é que tem regência nominal aí nessa publicidade? Onde é que a gente vê aí? Ótimo para receber a família ou fazer. Onde é que tem um caso de regência nominal? Receber a família. Receber não é verbo, não. Se você está dizendo que é receber, quem recebe, recebe alguém. Receber é verbo, então isso é regência o quê? Verbal. A palavra que tem que pedir um complemento para ser regência nominal tem que ser um adjetivo, um substantivo, um advérbio. A palavra é ótimo. Ótimo não é um adjetivo, você é ótimo
ela é ótima. Quem é ótimo para. Por exemplo, meu namorado é ótimo para mim. As videoaulas são ótimas para estudar. Então, ótimo para. Então, a gente não diz ótimo de receber a família. A gente diz ótimo para. Então, ótimo pede preposição para. Lembrando que aí a gente tem aí um caso de elipse. Tá? Também é chamado de zeugma. É subentendido o complemento. Aí tem uma propaganda de sofá. Aí tem assim, ótimo para receber a família ou fazer. Ou fazer o quê? Uma família, né? Em cima do sofá. Tudo bem? Então, ótimo para, que é o caso aí. Ótimo, lembrando que ótimo é o termo regente. Quem é ótimo para. E para receber a família é o termo regido. Tá? Aí o exemplo novo. Ó. Fumar é prejudicial à saúde. Onde é que a gente tem aí uma palavra que a gente pode dizer que tem regência nominal? Prejudicial. Prejudicial. Isso. Porque prejudicial não é um adjetivo? Prejudicial à saúde. Quem é prejudicial? É prejudicial a. Só que saúde já é feminino, né? Então, prejudicial à saúde. Então, eu pego esses dois as aí e coloco uma crase. Para vocês terem, se vocês ficarem com dúvida se vai ter crase ou não, como eu já falei a vocês, substitui aí a palavra feminina por uma masculina. É prejudicial corpo, prejudicial ao corpo. Agora, lembrando, gente, que prejudicial é um adjetivo. Mas se a frase for assim, fumar prejudica a saúde, aí já não é mais regência nominal, é regência verbal. Porque, ó, fumar prejudica. Prejudica, né? Verbo. Eu prejudico, ele prejudica. Quem prejudica, prejudica alguma coisa. Então, fumar é prejudicial à saúde, é nominal porque prejudicial é adjetivo. Mas fumar prejudica a saúde, aí já é verbal, porque quem prejudica, prejudica alguém ou alguma coisa. E aí, onde é que a gente tem outro caso de regência nominal com adjetivo? Apaixonada. Isso. Estar na moda é estar apaixonada por si mesma. Apaixonada por. Eu sou apaixonada por chocolate. Eu sou apaixonada por fulano. Eu sou apaixonada pela novela. Vê, se eu falo pela novela, eu sou apaixonado pela série. Por que pela? Quem é apaixonada por. E a novela, eu sou apaixonada por a novela, não. Eu sou apaixonado pela novela. Tá? Mais exemplos aí, ó. Capacidade de, capacidade para. Laura tem excepcional capacidade de comunicação. Joaquim tem capacidade para o trabalho. Vocês estão percebendo que o sentido muda quando eu digo capacidade de e capacidade para? Nem sempre posso trocar um pelo outro, porque a gente sabe que encaixa um melhor do que o outro. Vê se é a mesma coisa. Joaquim tem capacidade de trabalho, do trabalho. Ficaria legal se eu trocasse capacidade do trabalho. Então, nem sempre a gente troca um pelo outro e dá certo. A gente sabe qual é o que cabe melhor. O de cima até cabe, ó. Laura tem excepcional capacidade de comunicação e Laura tem excepcional capacidade para comunicação. É similar. Mas embaixo já não cabe. Joaquim tem capacidade para o trabalho e Joaquim tem capacidade do trabalho. Talvez ficaria melhor se a gente dissesse Joaquim tem capacidade de trabalhar. Então, preste atenção que tem alguns nomes que pedem regência com preposições diferentes e com cada preposição diferente existe um mínimo de diferença de sentido, que nem sempre você pode trocar uma pela outra. A gente, como falante nativo, a gente sabe a diferença. Tá? Capaz de, capaz para. Ele é capaz de tudo. Também fica estranho, né? Ele é capaz para tudo. Também entra, mas o sentido, não, a gente sempre... Vocês conseguem entender que existe uma diferença mínima que a gente sabe escolher. A gente, como falante nativo, que nasceu e conviveu com a língua portuguesa desde sempre, a gente sente a diferença. A empresa é capaz para trabalhar com os projetos. A ideia mais de quê? De finalidade, né? Capaz para, de capacidade, né? Também cabe. A empresa é capaz de trabalhar com projetos. Mas já não cabe lá em cima, ele é capaz para tudo.
né? Dá outro sentido, né? Apesar que são muito próximos. Compatível com. Seu computador é compatível com este. Lembrando que o com, ele não faz contração, tá? Não existe comeste, senão não existe essa contração do com, não. Ó, contrário a... Esse modo de vida é contrário à saúde. Por que existe crase aí em a saúde? Alguém sabe me explicar por que tem crase aí? Porque é uma palavra feminina. É uma palavra feminina e a palavra contrário pede a preposição a. Não é isso? Quem é contrário a. Se em vez de saúde fosse bem-estar, como é que seria? Bem-estar. Como é que seria se trocar saúde por bem-estar? Contrário ao bem-estar. Isso. Porque lembra que quando é masculino, é ao. Quando é feminino, é com crase. Tá certo? Imune a e imune de. O Brasil não ficou imune à crise econômica. Tá vendo aí, ó, que é outra crase. Por quê? Quem é imune a. E crise é feminino. Estamos imunes de pagar os impostos. Certo? E ofensivo a, ofensivo para. O vírus é inofensivo a seres humanos. E os danos que sofreu são inofensivos para a saúde. Para a sua saúde. Podia ser inofensivos para a sua saúde ou inofensíveis à sua saúde. Tá certo? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Todo mundo me ouvindo direitinho, me vendo direitinho? Sim. Vamos Agora lá. sim. Livre de. Ó, esse sabonete está livre de parabenos. Outro exemplo de livre, né? Você está aí namorando e esse embuste aí do seu namorado fez besteira com você e você acabou o namoro. Quer dizer, eu estou livre desse cara. Quem está livre de. Tá? E se é livre de esse cara, de mais esse vira desse. Simpatia a, simpatia por. José tem simpatia com as causas populares. Tá? O José tem simpatia às causas populares. Cadê? Deixa eu colocar aqui, tá, gente? Eu esqueci aqui, ó, de botar uma crase aqui. Por que aí tem que ter crase? Quem tem simpatia a. E as causas populares, eu não posso dizer tem simpatia a as causas. Então, a mais as vira o as craseado. Tá? Embaixo, tenho muita simpatia por Ana ou tenho muita simpatia a Ana. Tá? Acho que aí, no caso, por cabe melhor. Então, a gente sabe quando cabe melhor um ou outro. O que não pode é a gente usar uma preposição que não é permitida pela gramática tradicional. Então, a gente diz assim, tenho muita simpatia em Ana. Ninguém tem simpatia em alguém. Tem simpatia por alguém ou simpatia a alguém. Tá? Tendência. Viviana tem tendência à mentira. Então, veja só. Mentira não é feminino? Então, quem tem tendência a. E a mentira tem tendência a mentira, mas não se fala a mentira, né? Foneticamente, a gente só diz tendência a mentira. Então, a crase, ela só existe na escrita. Na fala, ninguém sabe se é um A ou se é dois. E as meninas têm tendência para a moda. Tá? Então, é isso, gente. Regência nominal é isso. Tá vendo como não é tão grande? Então, o que vocês têm que fazer é dar uma olhada nessa tabelinha. Vou voltar lá, tá? Dá uma olhada nessa tabela de adjetivos e os complementos que ele tem. Vocês podem olhar até outros tipos também de adjetivos. Tem outros também, tá? E também a tabelinha de substantivos, tá? Agora, também existe regência nominal com faltou uma coisa, gente. Também existe
Também existe regência nominal com advérbios. Então, quais são os 3 tipos de palavra que pede complemento e vai ser regência nominal? Substantivo, como a gente viu, adjetivo e também advérbios. Tá certo? Advérbio de modo, de lugar. Tá certo? E esses advérbios, muitos deles já são com a preposição. Longe de, você está longe de mim. Longe é um advérbio de quê? De lugar. Perto de mim. Você não está perto em mim. Você não está perto comigo. Você está perto de. Relativo a. Paralelamente a. Independentemente de. Em cima de. Deixa eu botar só aqui, cadê? Aqui é relativamente. Ó. Essa ação aconteceu relativamente a essa outra. Paralelamente a. Tá? Independentemente de. Normalmente esses advérbios, gente, que terminam em mente, são advérbios de modo. Tá? Você pega, eu vou mostrar isso já já. Em cima de, abaixo de, ao lado de, dentro de, fora de, à direita de. Minha casa está à direita dessa rua. À esquerda de, anterior a. Tá? Então, os advérbios de modo, de tempo, de lugar, pedem também preposições. Tá? Como exemplo lá embaixo, ó, a pobreza está longe de acabar no Brasil. Longe é um advérbio, é um termo regente. Qual é o termo regido? De acabar no Brasil. Então, longe é o termo regido. E longe pede o quê? De. Longe de. Então, longe de acabar no Brasil. Aí, aqui em cima eu explico. Normalmente, gente, a gente transforma um adjetivo em um advérbio de modo quando a gente bota o sufixo mente. Ó, feliz é um adjetivo. Eu sou feliz. Mas eu posso transformar feliz em um advérbio. Felizmente. Então, normalmente, a regência continua a mesma, vejam. Aqui embaixo, ó, incompatível pode virar compativelmente. Ó, esse aplicativo é compatível com o meu celular. O que é compatível? Compatível com. E quando eu transformo compatível, que é adjetivo, em advérbio, vira compativelmente, a regência é a mesma. Ó. Compatível com adjetivo, mas compativelmente com advérbio. Então, tanto o adjetivo quanto o advérbio, a regência é a mesma. Favorável, adjetivo. Favoravelmente, advérbio. A regência é a mesma. Eu sou favorável a e você agiu favoravelmente a. Então, tanto favorável adjetivo quanto o advérbio tem a mesma regência. Tranquilo, crianças? Alguma dúvida de vocês sobre regência nominal? Não, nenhuma. Pronto. Aí agora eu vou mostrar a atividade, tá bom? Para vocês aprenderem. Como na semana passada eu não passei a atividade, aí essa semana eu vou passar, tá bom? Só não esqueça da atividade de hoje, que ela é a mais importante, porque só ela vale 10 pontos, tá? Ela é da N2, a atividade de texto publicitário, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a atividade de hoje, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui o zoom, para vocês verem um pouquinho melhor. Nossa, foi demais. Rapidinho, tá? Deixa eu só. Pronto. Aí vocês me dizem aí se estão vendo, tá certo? Cadê? Então, essa atividade já está lá, tá bom? Então, vocês têm 15 dias para entregar, como sempre, né? Vocês pediram para deixar em 15 dias. Tá? Cadê? Vamos lá. Vou mostrar a atividade para vocês. Todo mundo está vendo aí um arquivo do Word? Não. Ainda não. E agora? Agora tá. Sim. Agora sim. Pronto. Então, essa atividade, eu fiz uma atividade bem diferente, tá certo? Então, o que vocês vão fazer?
vocês vão ter que achar casos de regência nominal na internet. Eu não lembro que eu vi lá eu mostrei para vocês aquelas publicidades, né? Ótimo para, né? Vacinação contra. Só que eu quero que vocês achem esses casos de regência nominal em postagens, tipo postagem que a gente faz no Instagram, postagem que a gente faz no Facebook, lá nos stories. Pode ser um meme que você vê na internet, uma charge, ou algum amigo seu botou lá nos stories e colocou uma palavra que tem registro nominal. Por exemplo, o cara botou lá uma foto tomando uma cerveja, aí tem lá, estão a fim de tomar uma, a fim de, aí você diz que é um caso de registro nominal. Então, vocês procurem em qualquer lugar. Pode ser em stories, em posts do Facebook, no Twitter, casos de registro nominal. Vocês têm que achar 10 casos de regência. Os 10 casos podem estar no mesmo texto, ou pode ter um em cada texto diferente, e vocês sabem, não tem que ter 10, porque cada caso que vocês acharem vale um ponto. Tá certo? Então, você pega lá um post que, sei lá, que eu fiz. Aí eu peguei lá um post que o Hugo fez. Ó, só nesse post que o Hugo fez lá, como é que tá o dia dele, ou a coisa que ele postou, tem 2, 3 casos de registro nominal. Então, vocês vão identificar lá qual é o caso. Então, vocês podem printar... Hugo, Oi. vamos supor que é para botar imagem. A gente encontrar a imagem, a gente vai botar a imagem no Word, né? Para poder provar ao senhor que a gente encontrou aquela coisa. Isso, aí você printa, você pode printar a página, você pode printar o meme, o histórico que você quiser. Tá certo? Tá certo, entendi. No último caso, se você não conseguir, você pode copiar e colar o post de alguém no Twitter e tal, e você só identifica lá, diz, ó, isso aqui foi um post de fulano de tal. Tá certo? Vocês botam aí da forma que vocês acharem melhor. Mas o que eu queria mesmo é que vocês achassem isso em memes, em stories de alguém, de pessoas reais, tá certo? De posts dessas pessoas, de tirinhas, que vocês achem 10, tá? 10 casos de registro nominal. É importante que vocês botem mais de 10, porque pode ser que tenha algum errado. Então, para vocês tirarem nota máxima, o ideal é que vocês acertem 10, tá bom? Entenderam como é? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês podem, aqui, ó, os textos podem ser printados, copiados ou fotografados, desde que estejam bem organizados abaixo e com destaque para o termo regente e regido. Então, vocês vão ter que colocar lá qual é o termo regente e qual é o termo regido. Um exemplo, você pega uma frase lá, os candidatos estão aptos ao trabalho. Tá vendo? Aptos é o termo regido, eu vou botar em verde, e o termo regido ao trabalho eu boto em azul. Ou vocês fazem da forma que vocês quiserem. Eu estou dando uma opção. Você pode colocar o termo regente circulado e o termo regido com GIF, com sublinhado. No entanto, que vocês expliquem qual foi essa escolha de vocês. Entenderam? Vocês vão destacar qual é o termo regente, que é o que pede a preposição, e o termo regido. Lembrando que isso é regência nominal. Então, vocês não vão colocar caso de regência verbal, não, que é um verbo pedindo, não. Por exemplo, os candidatos voltaram ao trabalho. Voltar é verbo, então é regência verbal. Mas aqui, ó, os candidatos estão aptos ao trabalho. Apto é um adjetivo, é um nome. Então, isso aí é um caso de regência nominal. Tá? Aí, identifique quem escreveu e que rede social você achou o texto. Ah, eu botei lá um post, aí eu tenho que botar lá, post de Hugo Bulhões, estou dando um exemplo, tá? No Facebook. Então, vocês só fazem identificar. Printei lá o story de alguém, peguei um meme, vocês dizerem onde vocês acharam esse texto, tá bom? Aí eu botei aqui uma forma só de vocês fazerem, né? Você vai botar, pode botar o termo regido de verde, o termo regido de azul, ou se você for fazer pegar a imagem e copiar aqui no exercício, você pode circular de uma cor, de outra, no tanto que você defina qual é o termo regente e qual é o termo regido. Aí, como eu digo aqui no final, cada ocorrência que vocês fizerem valerá um ponto. Então, vocês aí tem que fazer no mínimo 10 para ganhar 10 pontos. E fazendo mais de 10, você aí corre, é melhor porque se você errar um ou dois, tem outros para compensar. Entenderam, crianças?
Tranquilo? Tranquilo? Gente, Sim. Tranquilo. pronto. Na outra atividade de concordância, vocês fizeram com música, né? Só que esse vocês vão fazer com redes sociais. Tá certo? Tranquilo, meus amores? Então, valeu a nossa aula. Obrigado pela participação de vocês. E até a próxima, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem, na próxima aula, eu vou colocar todos os bonecos de Star Wars lá atrás e vou me vestir de Darth Vader, beleza? Tranquilo? Tchau, gente. Já vou colocar já lá no YouTube, viu? Acompanhe lá, por favor. Tchau, Hugo. Até a próxima. Tá, meu amor? Eu vou fazer um tour aqui no quarto e vou mostrar minhas coleções para vocês, tá bom? Um abraço.